A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 16 de outubro, recordamos hoje Santa Edviges e Santa Margarida Maria Alacoque, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de Santa Edviges, protetora dos endividados. Ela foi cristã, no real sentido da palavra. A esposa de Henrique logo tomou a educação religiosa de seu marido, preparando o caminho da paz em sua casa para a chegada de seus 6 filhos, Henrique, Conrado, Boleslau, Inês, Sofia e Gertrude. E para conseguir manter sua família dentro do que acreditava, diariamente levava a família até a capela próxima do castelo, onde moravam, para assistirem juntos diariamente à missa. Vamos conhecer a história dessa santa. Nobre Edviges nasceu em 1174, na Bavária, Alemanha. Ainda criança, já mostrava mais apego às coisas espirituais do que às materiais, apesar de dispor de tudo o que quisesse comprar ou possuir. Em vez de divertir-se em festas da corte, preferia manter-se recolhida para rezar. Aos 12 anos, como era convencionado nas casas reais, foi dada em casamento a Henrique I, duque da Silésia e da Polônia. Ela obedeceu aos pais e teve com o marido 6 filhos. Quando completou 20 anos e ele 34, sentiu o chamado definitivo ao seguimento de Jesus. Conversou com o marido e decidiram manter dentro do casamento o voto de abstinência sexual. Edviges entregou-se então à piedade e caridade. Guardava uma pequena parte de seus ganhos para si e o resto empregava em auxílio ao próximo. Quando descobriu que muitas pessoas eram presas porque não tinham como saldar suas dívidas, passou a ir pessoalmente aos presídios para libertar tais encarcerados, pagando-lhe as dívidas com seu próprio dinheiro. Depois, ela também lhes conseguiu um emprego, de modo que pudesse manter-se com dignidade. Construiu um mosteiro na Polônia, ajudou a restaurar os outros e mandou erguer inúmeras igrejas. Desse modo, organizou uma grande rede de obras de caridade e assistência aos pobres. Além disso, visitava os hospitais constantemente para pessoalmente cuidar e limpar as feridas dos mais contaminados e leprosos. Mas Edviges tinha um especial carinho pelas viúvas e órfãos. Veio então um período de sucessivas desventuras familiares. Num curto espaço de tempo, assistiu à morte um a um dos seus filhos, ficando apenas a filha Gertrude. Em seguida, foi a vez do marido. Henrique I fora preso pelos inimigos num combate de guerra e, mesmo depois de libertado, acabou morrendo, vitimado por uma doença contraída na prisão. Viúva, apesar da dura provação, Edviges continuou a viver na virtude. Retirou-se e ingressou no convento que ela própria construíra, da qual a filha Gertrude se tornara abadesa. Fez os votos de castidade e pobreza, a ponto de andar descalça sobre a neve, quando atendia suas obras de caridade. Foi nessa época que recebeu o dom da cura e operou muitos milagres em cegos e outros enfermos, com o toque da mão e o sinal da cruz. Com fama de santidade, Edviges morreu no dia 15 de outubro de 1243, no mosteiro da Polônia. Logo passou a ser cultuada como santa, e o local de sua sepultura tornou-se centro de peregrinação para os fiéis cristãos. Em 1266, o Papa Clemente IV canonizou-a oficialmente. Ainda antes de enviuvar, Edviges se havia transferido para o mosteiro, fundado por seu marido, acompanhada de umas poucas senhoras que a serviam e algumas amigas. Não escolheu para si cômodos luxuosos, optando por morar no fundo do mosteiro, quarto pobre, mobílias pobres. A rica duquesa fez-se pobre entre os pobres religiosas. Diversos mosteiros foram fundados por Edviges, que atraiu à Silésia religiosos de várias ordens e congregações, inclusive franciscanos e cistercienses, com o que dotou a região de novas formas de espiritualidade.
Edviges dizia-se uma grande pecadora, mas considerava as religiosas como santas, e assim as coisas que elas usavam eram para a duquesa relíquias. A água servida com a qual as religiosas haviam lavado os pés era usada por Edviges para lavar os olhos e até toda a cabeça, sendo por vezes ingerida com veneração. Os assentos e genuflexórios usados pelas religiosas eram reverentemente osculados, bem como as toalhas. Recusava-se ela a tomar sua refeição antes de dar de comer aos pobres, e o fazia de joelhos. Por vezes, antes de tomar água, passava o copo a um pobre para que a sorvesse antes. Em várias ocasiões, propiciou copiosas refeições para os pobres, às quais pessoalmente servia os alimentos. Mas ela, tomando os alimentos somente depois de tê-los servido com precedência, contentava-se com o que havia de mais simples. Alguns filhos de nobres fizeram o sutil comentário: os mendigos comiam melhor nas refeições servidas pela duquesa do que eles nas mesas dos príncipes. Poderia ela, ao ter enviuvado, fazer a profissão religiosa e emitir os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas ao fazer o voto de pobreza, extinguiria assim a possibilidade de ajudar os pobres com os bens que tinha, e, portanto, manteve-se pobre de espírito, vivendo a pobreza evangélica, mesmo continuando a possuir grande fortuna. Edviges renunciou a tudo. Sobre a cabeça não havia coroa nem véus luxuosos. No pescoço ou peito, nada de ricos colares. Nos dedos, nenhum luxuoso anel. Essa exterioridade era reflexo da humildade interior. Desde a promessa da continência conjugal, Edviges renunciou aos ornatos do mundo. Não mais vestiu trajes coloridos, adotando o cinzento como cor, e só nas grandes solenidades mostrava-se melhor vestida do que o habitual, em reverência a Deus. Os encarcerados e condenados eram motivo de especial atenção de Edviges. Durante os vários anos em que foi construído o mosteiro, nenhum condenado à morte foi executado. A duquesa conseguiu que eles fossem trabalhar nas obras, permitindo-lhes emendar-se de suas faltas e chegar à conversão. E durante os longos anos em que viveu neste mundo, dirigiu ela o olhar para os que se encontravam privados da liberdade, visitando-os e fornecendo-lhe roupas e alimentos, sendo vários deles adversários de seu marido. Em diversas ocasiões intercedeu ela junto a Henrique, pedindo que seus desafetos encarcerados voltassem às suas boas graças, conseguindo assim para eles a alegria da liberdade, e para Henrique a possibilidade de junto com ela fazer o bem. Certa ocasião, um clérigo cometera um crime de sacrilégio, sendo sentenciado pelo juiz à pena capital. A duquesa comoveu-se profundamente pelo que ocorria com o infeliz, mas ao mesmo tempo, olhando para uma santa instituição, a Igreja Católica, na qual ela atuava, um eleito de Deus condenado a uma morte infame. Apesar do crime, Edviges considerava o estado clerical digno de grande veneração. Pediu, suplicou e orou pelo condenado, conseguindo finalmente livrá-lo da sentença fatal, e depois empenhou-se na conversão daquele cuja vida havia salvo. Santa Edviges é representada vestindo um hábito religioso. Isso acontece porque, quando ficou viúva e seus filhos criados, ela entrou para um mosteiro na Polônia e passou a viver a vida religiosa. Porém, mesmo estando no mosteiro, ela não deixou de ajudar os pobres e endividados, usando ainda o dinheiro de seu dote. A caridade foi a grande marca dessa santa. Por causa de sua caridade, muitos foram libertos da prisão, tendo suas dívidas pagas pela santa. A coroa na mão de Santa Edvige tem dois significados. Primeiramente, simboliza sua origem nobre e rica. Edviges nasceu numa família extremamente rica e nobre, mas isso não a fez distanciar-se dos pobres e necessitados. Pelo contrário, ela se tornou o anjo protetor deles. O segundo significado da coroa é seu casamento com um príncipe, o que fez dela uma princesa dona de um dote milionário, que foi usado para o bem dos pobres e endividados. Naquele tempo, os endividados iam para a prisão e suas famílias caíam na miséria. Quando Santa Edviges saldava uma dívida,
Ela não só libertava um pai de família da prisão, mas reconstruía uma família, resgatava sua dignidade e a retirava da miséria. A coroa na mão de Santa Edvige representa a fortuna e o dinheiro usados a serviço do reino de Deus, para o bem do próximo. É o símbolo da riqueza abençoada por Deus. O livro na mão de Santa Edvige representa sua formação religiosa e a formação religiosa que ela transmitiu a seu marido e seus filhos. E a coroa de Santa Edvige, estando sobre o livro, significa que a riqueza de Santa Edvige estava apoiada e fundada sobre a fé, a caridade ensinada na Bíblia e os mandamentos de Deus. Quando a riqueza é apoiada na fé e na obediência à palavra de Deus, ela se transforma num bem para muita gente. Esse é o testemunho de Santa Edvige. Santa Edvige também é representada segurando uma igreja em sua mão direita. A igreja na mão de Santa Edvige representa algo muito concreto que ela fez. Com o dote recebido de seu marido, ela financiou a construção de igrejas e conventos na Polônia e na Alemanha, financiando essas construções, além de prestar culto a Deus. Ela proporcionava empregos e sustento para um incontável número de trabalhadores e pais de família. Por isso, Santa Edvige é conhecida também como a protetora das famílias. Edvige, duquesa da Silésia e da Polônia, deitada em um pobre leito, entregou sua alma a Deus em 1243, no dia 15 de outubro. Essa data, como é habitual na igreja, passou a ser o dia de sua festividade litúrgica, a qual foi depois mudada para o dia seguinte, para dar lugar à comemoração de Santa Teresa de Ávila, padroeira dos professores. Tendo sempre sido humilde e dotada de grande perfeição em vida, Santa Edvige terá se alegrado no paraíso em ver concedida precedência a essa outra grande santa da constelação da igreja. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos Santa Margarida Maria Alacoque, a apóstola do coração de Jesus. Margarida nasceu em 22 de julho de 1647, no pequeno povoado da França. Seu pai, Cláudio Alacoque, juiz e notório, a mãe, Filiberta, e teve 5 filhos. A menor é Margarida. O pároco Antônio Alacoque, tio dela, batiza 3 dias de nascida. Ela diz em sua autobiografia que desde pequena lhe concedeu Deus que Jesus Cristo fora o único dono do seu coração e lhe concedeu outro grande favor, um grande horror ao pecado, de maneira que até a mais pequena falta lhe resultava insuportável. Diz que, sendo ainda uma menina, um dia na elevação da Santa Hóstia na missa, fez a Deus a promessa de manter-se sempre pura e casta, fez o voto de castidade. Aprendeu a rezar o rosário e o recitava com especial ardor. Cada dia, a Virgem Santíssima lhe correspondeu, livrando-a de muitos perigos. Vamos conhecer mais um pouco de sua história. Levaram-no ao Colégio das Clarissas e, aos 9 anos, faz a primeira comunhão. Diz: desde esse dia, o bom Deus me concedeu tanta amargura nos prazeres mundanos que, embora como jovem inexperiente que era, às vezes o buscava. Resultavam-me muitos amargos e desagradáveis. Em troca, encontrava um gosto especial na oração. Veio uma enfermidade que a teve paralisada por vários anos, mas ao fim lhe ocorreu consagrar-se à Virgem Santíssima e lhe oferecer propagar sua devoção. E pouco depois Nossa Senhora lhe concedeu a saúde. Era muito jovem quando ficou órfã de pai. Então a mãe de Dom Cláudio Alacoque e 2 irmãs dele vieram à casa e se apoderaram de tudo. E a mãe de Margarida e seus 5 filhos ficaram como escravizados. Tudo estava sob chave, sem a permissão das 3 mandonas mulheres, não saía ninguém da casa. Assim não permitiram a Margarida nem sequer sair durante a semana para ir à igreja. Ela se retirava a um rincão e ali rezava e chorava. Arreganhava-na continuamente. Em meio de tantas penas, lhe apareceu que Nosso Senhor lhe dizia que desejava que ela imitasse o melhor possível na vida de dor ao Divino Mestre, que tão grandes penas e dores sofreu em sua paixão e morte. E diante a ela não só não desgosta que lhe cheguem penas e dores, mas sim aceita tudo isso com o maior gosto por assemelhá-lo o melhor possível ao Cristo sofredor. O que mais a fazia sofrer era ver quão mal e duramente tratava sua própria mãe.
mas lhe insistia em que oferecesse tudo isso por amor de Deus. Uma vez, a sua mãe adoeceu tão gravemente de erisipela que o médico diagnosticou que aquela enfermidade já não tinha cura. Margarida se foi então assistir uma santa missa pela saúde da doente e, ao voltar, encontrou que a mãe tinha começado a curar de maneira admirável e inexplicável. O que mais lhe atraía era o sacrário, onde está Jesus sacramentado na Sagrada Hóstia. Quando ia à igreja, sempre se colocava o mais próximo possível ao altar, porque sentia um amor imenso para o Jesus Eucaristia e queria lhe falar e escutá-lo. Aos 18 anos, por desejo de seus familiares, começou a arrumar-se esmeradamente e a frequentar amizades e festas sociais com jovens. Mas esses passatempos mundanos lhe deixavam na alma uma profunda tristeza. Seu coração desejava dedicar-se à oração e à solidão, mas a família lhe proibia tudo isto. O demônio lhe trazia a tentação de que, se fosse ser religiosa, não seria capaz de perseverar e teria que devolver-se à sua casa com vergonha e desprestígio. Rezou à Virgem Maria e afastou este engano e tentação, e a convenceu de que sempre a ajudaria e defenderia. Um dia, depois de comungar, sentiu que Jesus lhe dizia: "Sou o melhor que nesta vida pode escolher. Se te dedicar ao meu serviço, terá paz e alegria. Se ficar no mundo, terá tristeza e amargura." Depois disso, decidiu tornar-se religiosa, custasse o que custasse. No ano de 1671, foi admitida na comunidade da Visitação, fundada por São Francisco de Sales. Entrou em um convento do Paralemonial. Uma de suas companheiras de noviciado deixou escrito: "Margarida deu muito bom exemplo às irmãs por sua caridade. Jamais disse uma só palavra que pudesse incomodar a alguma, e demonstrava uma grande paciência ao suportar as duras reprimendas e humilhações que recebia frequentemente. Puseram-na de ajudante de uma irmã que era muito forte de caráter, e esta se desesperava ao ver que Margarida era tão tranquila e calada. A superiora empregava métodos duros e violentos que faziam sofrer fortemente a jovem religiosa, mas essa nunca dava a menor amostra de estar desgostada. Com isto, a estava preparando Nosso Senhor para que se fizesse digna das revelações que ia receber. Em 27 de dezembro de 1673, lhe apareceu pela primeira vez o Sagrado Coração de Jesus. Ela tinha pedido permissão para ir às quintas-feiras, de 9 às 12 da noite, a rezar diante do Santíssimo Sacramento do altar, em lembrança das 3 horas que Jesus passou orando e sofrendo no horto do Getsêmani. De repente, se abriu o sacrário onde estão as hóstias consagradas e apareceu Jesus Cristo, como o vemos em alguns quadros que agora temos nas casas. Sobre o manto, seu Sagrado Coração, rodeado de chamas e com uma coroa de espinhos em cima e uma ferida. Jesus, assinalando seu coração com a mão, lhe disse: "Eis aqui o coração que tanto amou as pessoas, e em troca recebe ingratidão e esquecimento. Você deve procurar me desagravar." Nosso Senhor lhe recomendou que se dedicasse a propagar a devoção ao coração de Jesus, porque o mundo é muito frio em amor para Deus, e é necessário entusiasmar as pessoas por este amor. Durante 18 meses, o coração de Jesus foi aparecendo. Pediu-lhe que celebrasse a festa do Sagrado Coração cada ano, na sexta-feira da semana seguinte, à festa do corpo e o sangue de Cristo. O coração de Jesus fez a Santa Margarida umas promessas maravilhosas para os que praticarem essa formosa devoção. Margarida dizia ao Sagrado Coração: "Por que não escolhe outra pessoa que seja santa para que propague essas mensagens tão importantes? Eu sou muito pecadora e muito fria para amar a meu Deus." Jesus lhe disse: "Escolhi a ti, que é um abismo de misérias, para que apareça mais meu poder. E quanto à sua frieza para amar a Deus, te dou de presente uma faísca do amor de meu coração." E lhe enviou uma faísca da chama que ardia sobre seu coração. E desde esse dia, a santa começou a sentir um amor maior por Deus, e era tal o calor que lhe produzia seu coração, que em pleno inverno, a vários graus abaixo de zero, tinha que abrir a janela de sua habitação, porque sentia que ia se queimar, com tão grande chama de amor a Deus que sentia em seu coração. Nosso Senhor lhe dizia: "Não faça nada sem permissão das superiores. O demônio não tem poder contra as que são obedientes." Margarida adoeceu gravemente.
A superiora lhe disse: acreditarei que sim, são certas as aparições de que fala, se o coração de Jesus lhe conceder a cura. Pediu ao Sagrado Coração que a curasse e ficou boa imediatamente. Desde esse dia, sua superiora acreditou que sim, na verdade lhe aparecia Nosso Senhor. Deus permitiu que enviasse de capelão ao convento de Margarida a São Cláudio de Colombiere, e este homem de Deus, que era jesuíta, obteve que na companhia de Jesus fora aceita a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois disso, os jesuítas propagaram por todo o mundo. Margarida foi nomeada mestra de noviças. Ensinou às noviças a devoção ao Sagrado Coração, que consiste em imitar a Jesus em sua bondade e humildade e em confiar imensamente nele, em oferecer orações e sofrimentos e missas e comunhões para desagravá-lo e em honrar sua santa imagem. E aquelas jovens progrediram rapidíssimo em santidade. Logo ensinou a seu irmão comerciante esta devoção, e o homem fez admiráveis progressos em santidade. Os jesuítas começaram a comprovar que nas casas onde se praticava a devoção ao coração de Jesus, as pessoas se tornavam muito mais fervorosas. Em 17 de outubro de 1690, morreu cheia de alegria, porque podia ir estar para sempre no céu ao lado de seu amadíssimo Senhor Jesus, cujo coração tinha ensinado ela a amar tanto neste mundo. Digamos de vez em quando as duas orações tão queridas para os devotos do Sagrado Coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. E Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. E com isso, Jesus deixou 12 ensinamentos para Santa Margarida Maria Alacoque, para todos os devotos, para todos que querem propagar essa devoção. Primeiro ensinamento: é bom caminhar pela força de seu amor, em sentido contrário às nossas inclinações, sem outro prazer e contentamento, senão o de não ter nenhum, porquanto deve bastar-nos que nosso bom Deus fique contente do modo e forma que lhe apraz. Segundo ensinamento: sou um círio ardente para o Santíssimo Sacramento. Será meu maior desejo de ali consumir minha vida, como um círio diante de meu bem-amado. Terceiro ensinamento: como é bom amar tão somente por amor dele mesmo, pois sem esse amor a vida é dura morte. Quarto ensinamento: Jesus Cristo é o único verdadeiro amigo de nossos corações, que não foram feitos senão para Ele só. Assim, não pode encontrar repouso, alegria, nem plenitude senão nele. Quinto ensinamento: o diabo me fez furiosos assaltos, e 1000 vezes teria sucumbido, não fora ter sentido um poder extraordinário que me amparava e combatia por mim. Sexto ensinamento: nada confunde tanto Satanás, nem o faz mais impotente a nosso respeito do que a sincera acusação de nossas faltas. Sétimo ensinamento: um espírito estranho, pleno de orgulho e ambição, não busca senão arruinar no instituto o espírito de humildade e de simplicidade, que é o fundamento do edifício que Satanás procura destruir, o que não poderá executar, tendo este Sagrado Coração por defensor e esteio. Oitavo ensinamento: no coração de Jesus quero viver, padecer e agir de acordo com os seus desígnios, e é por ele que quero amar e aprender a sofrer bem. Nono ensinamento: entrego-lhe todas as minhas ações, para que delas disponha conforme sua vontade e repare as faltas que cometerei. Décimo ensinamento: todas as mais amargas amarguras não são mais do que doçura neste adorável coração, onde tudo se muda em amor. 11º ensinamento: queres dar-me teu coração para fazer repousar meu amor sofredor, que todo mundo despreza? E o último ensinamento: querer amar a Deus sem sofrer por seu amor é ilusão. Que possamos pedir a intercessão de Santa Margarida e assim ser mais devotos do Sagrado Coração. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Santa Edviges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade, que em vida praticaste,
Suplicante te peço que sejais a minha advogada, para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de Santa Margarida. Oremos. Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus fez participante de seus tesouros divinos, nós vos suplicamos que nos alcanceis deste coração adorável as graças que temos necessidade. Nós a pedimos com ilimitada confiança. Digne-se o coração divino nos conceder pela vossa intercessão, a fim de que ele seja mais uma vez glorificado e amado por vosso meio, assim seja. Rogai por nós, Santa Margarida Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.